Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando uma live aqui hoje. Nos últimos dias eu tinha alguns outros compromissos, algumas outras programações, então não consegui fazer live, mas hoje estou aqui e eu vou ter como convidada a Rociane Cruz. É uma grande alegria para mim ter a Rociane aqui novamente. Ela é psicóloga, consteladora familiar e a gente vai bater um papo muito legal hoje. Rociane, vou te mandar o convite. Aguardando a Rô entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. Olá! A Shaira, que delícia estar aqui de novo, hein? Ai, que alegria! Tão feliz de ter você aqui de novo comigo. Verdade. Que bom poder conversar um pouquinho mais. Apesar de eu falar que eu tenho um pouquinho assim de dificuldade com as lives, mas estamos jogando. Não tem dificuldade nenhuma, e se tem, ninguém percebe. E a última, né, foi muito emocionante, né? Então, Foi muito emocionante, foi um sucesso, né? Venhamos. foi uma alegria, foi muito gostoso rever e conversar com você. E aí estamos aqui novamente. Estamos aqui novamente. Para mim é uma imensa alegria, Rô, ter você aqui de novo. Como eu te disse em outros momentos, você realmente é um ser de luz que transmite uma energia tão boa pra gente. Então, que alegria ter você aqui de novo comigo. Tá certo. E hoje falando sobre um projeto tão bacana, né? Que nós, depois, né, desse ano, como foi um ano que exigiu uma nova postura, né? Um processo de transformação. E aí, agora falando sobre isso, né? Não só essa transformação de rotina, mas uma transformação interna, né? E a partir dessa experiência, nós construímos então essa proposta, né? Não é só não é um curso, mas é uma proposta de acompanhamento. E aí, nada melhor do que lançar isso, conversando com você, né? Ai, que alegria você ter vindo lançar isso aqui comigo. Rô, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mentoria sistêmica. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos explicar para as pessoas o que é a mentoria sistêmica? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a mentoria ela é um processo de acompanhamento. Então, o que nós sentimos tanto falta, né, Shaira, muitas vezes ao longo da nossa vida, é que nós temos muita informação. Hoje, a gente abriu a internet, você tem várias informações, você sabe e percebe o que está acontecendo com você, você conhece, você fala Sim. assim, eu estou me sabotando. Com o avanço, né, dessa questão da informatização, quanto acesso nós temos, nós até percebemos o que acontece conosco, mas tem uma questão. Falta alguém para mostrar para nós os nossos pontos cegos. E a É verdade. mentoria, ela é uma forma de não só mostrar o que você já sabe, mas principalmente quais são as atitudes que você não está conseguindo tomar. E atrás dessas atitudes, quais são os sentimentos, emaranhamentos que a gente fala tanto dentro da constelação, né? Então, quando a gente fala de uma mentoria, mentorar, ser mentor, é eu trazer para o outro uma percepção não só do que ele não sabe, mas principalmente do que ele não faz. Essa é a diferença. Então, Que quando é a o gente mais difícil, né, Rô? Sim, e por isso ela tem uma configuração toda especial, Shaira. Então, ela não é um acompanhamento assim, uma vez por mês a gente se encontra ou faz. Ela é um acompanhamento semanal. Por quê? Porque eu preciso estar constantemente olhando, avaliando, repensando as minhas atitudes. Nós estamos falando da mentoria, então, do nosso processo de ação. E aí, toda vez que eu tenho alguém para verificar junto comigo por que eu não consegui tomar aquela ação, o que faltou? Então, nós temos em grupo, né? Esse encontro semanal.
E comigo, Uhum. mensalmente, 1 hora para sentar e analisar o seu caso. Então, a mentoria, ela é um processo real de acompanhamento e que tem um significado bem simbólico, porque são 9 meses. O que são 9 meses na vida, né? O que são 9 meses? É o tempo para gerar um filho, né, Rô? Exatamente. E qual é o filho que eu estou gerando? Sou eu mesma, né? O que é Você renascer? Então, a mentoria sistêmica, ela vem também como um acompanhamento de a gente aprender a renascer. E por isso que, assim, foi um processo que não foi construído só para, vamos oferecer um curso, não é isso. É muito mais. Eu estou compartilhando um desenvolvimento, sabe? Profundo mesmo, de tudo que a gente conversou na última live, né? Que eu falei o quanto a constelação foi importante, mas além da constelação, né? Por que a gente está chamando de sistêmica? E por que não é um curso de Uhum. constelação? Apesar de eu trabalhar, né? Eu sou terapeuta, sou educadora, sou pesquisadora em constelação familiar, mas por que eu estou chamando de sistêmica? Porque eu estou buscando também outras ferramentas que se afinizam com a linguagem sistêmica. E quando a gente fala de sistema, a gente está falando de um conjunto de elementos que se relacionam para atingir um objetivo. Isso é muito importante da gente entender, né, Chara? Quando eu falo desse Uhum. conjunto, de todos esses elementos, eu estou falando da minha vida prática, eu estou falando da minha vida pessoal, eu estou falando da minha vida emocional, né? Eu estou falando dos meus conhecimentos também que precisam ser ampliados para eu conseguir aprofundar dentro das minhas emoções. Então, tudo isso está interligado. Por isso que a gente está falando de mentoria sistêmica, porque é um Uhum. todo. Nós vamos olhar para o indivíduo em todas as suas áreas, para que ele consiga enxergar todo o processo de transformação que ele precisa pôr em ação. Isso é muito importante. Nós vamos falar de agir, de ação. Muito mais do que Uhum. saber. Agir. Entendeu? Rô, a mentoria está baseada em quais teorias e abordagem para as pessoas entenderem um pouquinho melhor esse processo da teoria sistêmica? Então, assim, a primeira abordagem como de base é a constelação familiar e todos os ensinamentos do Hellinger, né? O Hellinger escreveu com muita propriedade o que é ter êxito na vida, o que é essa profissão, o que é o sucesso, o Uhum. que é ser próspero. E não só essa questão da prosperidade, mas o que é viver, né? Como é o processo do bem viver? E aí o Hellinger traz isso de uma forma muito sistematizada na constelação. Então, a teoria de base dessa mentoria é a constelação familiar, mas existem outros conhecimentos e outros teóricos que também contribuíram muito para a compreensão desse mundo interno, né? Então, nós vamos ter algumas atividades, exercícios, principalmente dentro da psicanálise, que é uma abordagem também importantíssima para a humanidade, né? Isso é inquestionável. Os conhecimentos dentro da linha psicanalítica, eles nos trazem uma compreensão do funcionamento psíquico que ajuda muito. E essas informações combinadas com as compreensões sistêmicas, elas nos dão um guia muito importante de por que eu faço isso, né? De uma compreensão. Então, nós vamos falar sobre a base psicanalítica, né? Tanto a freudiana quanto a junguiana dentro desse processo, trazendo, né, essa compreensão do ser humano. E eu acho muito legal com relação à questão psicanalítica, que o Jung fala uma coisa, né? Nós precisamos abandonar as nossas ilusões a respeito de nós para conseguirmos chegar em algo muito melhor e maior de desenvolvimento. Então, a teoria psicanalítica também, ela nos dá uma consciência do que nós somos, né? E isso é Uhum. importante. Além disso, dentro das práticas integrativas, né, as teorias holísticas, as abordagens holísticas. E aí nós vamos falar de enneagrama, nós vamos falar
principalmente da jornada do herói. Nós vamos falar dos arquétipos, né? Então, as deusas e os deuses, que papéis nós desempenhamos dentro da nossa história. Então, assim, a abordagem holística, ela é uma compreensão também que nos leva para além, né? Os conhecimentos Uhum. do xamanismo, principalmente das nossas viagens internas. Então, alguns exercícios, e nós vamos fazer um exercício hoje de viagem. Ah, É, vamos preparar, então. então, essas teorias todas, Shaira, eu falo assim, que são presentes para a humanidade, né? Quando a gente observa essas teorias, o quanto elas nos trazem para uma vida boa. E isso que é o objetivo, né? Então, assim, a mentoria, ela está baseada nessas teorias que são já sedimentadas na nossa sociedade, estão desenvolvendo na nossa sociedade, e é um conhecimento que precisa ser colocado em prática, né? Não é só um conhecimento, Uhum. porque qualquer conhecimento só por saber, ele morre em si mesmo. Não, Conhecimento, não faz sentido. ele só tem função se ele está vivo. E como ele está vivo? Nas atitudes, nas ações das pessoas. Então, isso que a gente busca. E é o que eu acho que é a maior dificuldade do ser humano que nós temos acompanhado, né, Rô, é em relação a como lidar com as emoções. Então, tem se falado muito, e esse ano isso intensificou ainda mais por conta desse momento que nós estamos vivendo, né? Muito. Rô, você tinha falado para mim da mentoria sistêmica para profissionais de ajuda. O que são esses profissionais de ajuda? Quem são eles? Tá, vamos lá. Então, por que eu direcionei para pessoas que ajudam? Porque a mentoria, nesse sentido, ela vai ajudar principalmente, né? Ela vai contribuir principalmente para quem está a serviço do outro. Tem um ponto muito fundamental dentro da constelação que a gente fala assim: eu só levo o outro até onde eu já caminhei dentro de mim. Então, como eu vou guiar o outro em coisas que eu ainda não fiz, em coisas que eu ainda não cheguei? Então, os profissionais de ajuda, principalmente esse ano, na realidade, esse processo de mudança de ciclo que nós vivenciamos, né? Nós estamos nesse processo de mudança, a gente percebe isso, pelos novos paradigmas que estão se instalando, pelas novas, os questionamentos. Nós vamos olhando as nossas crianças, como elas estão se desenvolvendo em outros padrões de forma totalmente diferente do que nós estávamos habituados, né? Então, toda Uhum. essa mudança, ela exige de quem está ajudando um autoconhecimento muito grande. E quem é esse profissional de ajuda? Educadores, profissionais liberais, né? Então a gente vai falar de uma infinidade na área da saúde, na área da educação, né? Esses profissionais liberais. Um advogado é um profissional que ajuda, um médico na saúde é um profissional que ajuda, um administrador também é um profissional que ajuda. Então, todos nós que trabalhamos com pessoas e percebemos que nós, nesse trabalho, podemos ajudá-las a se desenvolver ou contribuir com a melhoria de alguém, eu sou uma pessoa que ajuda. E é interessante, Shari, se a gente pensar, ajudar é algo da natureza humana. Por quê? É verdade. Nós nascemos. Se alguém não nos ajudar, o que acontece com a gente? Não tem como sobreviver. Nós nascemos precisando de ajuda. Nós nascemos precisando de ajuda. E saber ajudar, essa é a questão. É Saber, fundamental. porque ajudar não é fazer pelo outro. É acreditar que ele é capaz. E quantas vezes nós vamos ajudar com toda a melhor boa intenção da nossa vida e nós não sabemos ajudar. Por quê? Porque eu vou lá e faço pelo outro. Eu vou lá e tomo o lugar dele, né? Da ação, do desenvolvimento.
Então, todas as pessoas que trabalham com pessoas e que percebem que, de alguma forma, se eu compreender melhor como eu funciono, olha a diferença. A gente sempre falou assim, eu preciso compreender como o outro funciona. Tu funciona. Nem sei como eu funciono, né? Outra frase assim, não, eu preciso entender a cabeça daquela pessoa. Na realidade, a chave não é entender a cabeça do outro. A chave é entender a minha cabeça. Quanto entendo, mais eu percebo por que aquele indivíduo mexe tanto comigo. Por que eu não consegui ser mais positivo, mais efetivo com essa pessoa? Então, a gente vai percebendo isso, né? Vai trazendo essas consciências. Rô, qual que é a sua experiência para se tornar uma mentora sistêmica? Pergunta boa, Shaira. Vamos lá, né? Primeiro, a minha formação, né? Então, a minha formação acadêmica, né? Eu sou formada em psicologia, especialista em psicanálise e concluí a especialização pela Hellinger, né? Pela Hellinger Schule, junto com a Inovari, em constelação familiar. Em termos de formação, eu tenho a formação holística, eu tenho formação sistêmica também. Os cursos de constelação, eu tenho uns 2 ou 3 cursos de constelação na área, de profissionais distintos. Tudo isso eu estou falando de formação acadêmica, informação. Aí eu parto também para o processo vivencial. E eu acho que esse é o ponto, sabe, Shaira? Eu fiz muitas mudanças no meu processo de vida. Eu fiz muitos enfrentamentos internos, né? Então, um pouquinho da gente conhecer um pouquinho da minha história, né? Na última live falamos, mas... Sim, pessoal, quem não acompanhou, eu e a Rô fizemos uma live há uns meses atrás. Ela contou a história de vida dela, foi sensacional. A live tá salva aí no meu IGTV. Entra aí no meu IGTV, assiste essa live que vocês vão conhecer que história linda que é da Rociane. Vocês vão entender tudo que a gente tá falando aqui, né, Rô? Sim, mas acho que a grande mudança que eu fiz na minha vida, Shaira, foi ter coragem de mudar. Então, assim, sair de um emprego público, na onde eu tinha uma certa estabilidade, me colocar para abrir o meu consultório, acreditar nessa ideia, depois desenvolver um projeto que virou referência nacional. Eu tive a oportunidade. E aí, o projeto de constelação, e é interessante porque quando eu comecei o projeto de constelação no SUS, eu jamais tinha intenção de falar, não vou fazer para me tornar referência. Eu nem imaginava que eu era a primeira que estava fazendo aquilo, eu só estava fazendo, né? E esse é o processo, fazer. Isso foi que eu percebi. Quando eu comecei a dar aulas de constelação, eu já era professora de psicologia, eu tinha mais de 11 anos de experiência como educadora. Eu tenho formação em educação, eu tenho licenciatura, então toda a parte pedagógica, didática, eu tenho tudo isso desenvolvido. E é interessante porque essa semana eu tive a oportunidade de receber recadinho da minha supervisora de estágio, né? Assim, eu tô vendo algumas aulas minhas e assim, super orgulhosa, né? Eu tenho o maior orgulho, né? De ter ela como mentora e tudo mais, e de ter aprendido tanto. Então, assim, não é, eu já tinha experiência, mas dar aula de constelação era um desafio. Por quê? Como eu vou ensinar algo que é tão sutil? E aí, eu comecei nessa empreitada, compartilhando inicialmente os meus conhecimentos. E a partir desse momento, o quanto eu também cresci, Shaira, porque é um movimento dificílimo você olhar para o outro e falar, olha, você não está atendendo dessa forma ou daquela, porque você ainda não está conseguindo enxergar dentro de você. Vamos olhar. E o quanto eu tive que aprender a ter esse olhar amoroso, essa postura de abertura, a de acompanhar o outro no processo de desenvolvimento dele. Então, assim, e por que eu não consigo olhar, né? Lembra que eu falei? Eu só levo o outro até onde eu já caminhei dentro de mim? Exatamente isso. Então, assim, eu caminhei muito no meu processo de mudança, né? E tenho muito a caminhar ainda. Mas eu sinto que tudo que eu caminhei, eu posso compartilhar. E principalmente, Shaira,
eu tenho, nesse momento, né, tido a oportunidade de ter vivências com a constelação que são extremamente transformadoras, né? De ver pessoas realmente conseguindo buscar, se olhar. Eu fiz uma vivência de constelação com cavalos há 2 semanas atrás, que foi muito linda. Foi uma das nossas alunas, ela fez uma condução do cavalo, conduzindo, percebendo que conduzir o cavalo era simbolicamente também conduzir a própria vida. E ela estava conduzindo o cavalo no braço, não era no arreio, nem era era no braço. Ela abraçada com aquele cavalo e fazendo ele chegar no movimento que a gente fala, né, de redondel. E aquilo foi tão profundo para mim, de eu enxergar aquilo que eu falei assim, nossa, é disso que eu quero, né? É isso que eu quero compartilhar, que as pessoas tenham esse movimento, essa ação dentro delas, né? E eu acho que essa experiência, essa energia que eu tenho de mudança, de falar, olha, dá para ser diferente, né? E eu Com sempre... certeza. Então, é um pouco da minha vivência e muito da minha formação também, né? A minha formação Uhum. me ajuda e me traz para ter esse perfil de mentora, né? E trazendo... E, Rô, olha que profundo, né? Tô refletindo aqui quando você fala que o cuidado com o outro, mas primeiro a gente precisa do nosso autocuidado para saber cuidar do outro. E aí a gente começa a pensar em todas as etapas da vida, esse cuidado é como um todo. Esse cuidado é com a família, esse cuidado são com as pessoas do nosso trabalho, esse cuidado são com os nossos amigos, aí depois esse cuidado vem com os filhos e assim por diante. Então, olha como que é importante isso que você falou, da pessoa saber se cuidar para cuidar do outro. E aí isso está muito interligado, né? Subiu até uma pergunta aqui relacionada a filhos, depois eu vou voltar a ela. Como que você vai conseguir conduzir um filho se você não consegue conduzir a si mesmo? E aí é para a vida em todos os, vamos falar, em todos os setores da nossa vida, né? Que profundo isso, Rô, se a gente parar para pensar mesmo e analisar. Sim, uma das abordagens de base da constelação a gente chama de análise transacional, que é do Eric Berne. E ele fala muito da escola de pais. Por quê? Ele fala assim, um pai numa estrutura de ego criança, ele vai disputar com o filho. Então, ele não vai corrigir, ele vai disputar. Então, ele fala para não usar o celular, mas ele está usando. Ele não está conseguindo ter o controle dele para mostrar o que é esse controle para esse filho. Então, assim, nós vamos percebendo muito que qualquer pessoa que tenha que lidar com o outro precisa aprender a ajudar. E para ajudar, como eu falei, não é conhecer o outro, como muitas vezes a gente fala. Não, você precisa saber como a cabeça do seu filho funciona. Não, você precisa entender profundamente como você funciona. Por quê? Porque controle, Shaira, a gente só tem sobre nós. E parcial. As outras pessoas nós só podemos inspirar. Eu não controlo ninguém. Isso é uma ilusão. Controle nós temos só sobre nós mesmos. Tem um palestrante que eu gosto muito, é o Pedro Calabres. Eu adoro, acho as palestras dele muito interessantes. E aí ele brinca assim, ele fala assim, dá a mão para o seu parceiro do lado, dá a mão. Você está sentindo a mão dele? Aí todo mundo fala, tô. Ele, não, você está sentindo a sua mão. Porque é o seu cérebro, ele é um neurocientista. É o seu cérebro que está ligado às percepções nervosas da sua mão e o que você está sentindo é a sua mão e o toque dele na sua mão. Para sentir a mão dele, o seu cérebro teria que estar conectado na mão dele. Eu acho essa percepção, essa sacada dele tão interessante, Shaira. Porque Com certeza. que nós jamais vamos entender o que o outro sente ou controlar o que o outro sente na íntegra, com profundidade. Porque nós só podemos ter o quê? Mapeamento e controle sobre nós. O que nós fazemos para as outras pessoas, nós podemos inspirá-las. A partir das nossas atitudes, a partir das nossas reações. Então, que esses pais, né, falando o pai, que ele sirva de inspiração para esse filho. Porque aí ele vai ter admiração e aí esse filho vai segui-lo,
mesmo sem haver tanta necessidade de punição, de castração, entendeu? Então, nós precisamos nos conhecer. Sensacional, Rô. Rô, participar. Qualquer pessoa pode participar da mentoria sistêmica? Você falou dos profissionais de ajuda, nós englobamos todo mundo praticamente, mas em relação à mentoria sistêmica, todos podem participar? Podem. A mentoria é um convite, Shaira. Esse é um grande convite. E assim, eu falo que ela é um filho que nasceu desse ano. E das pessoas me pedirem tanto. Quantas pessoas me pediram? Então, o que vai acontecer com a mentoria? Nós vamos ter uma vez por mês, né? Um atendimento prático que as pessoas vão acompanhar. Eu vou fazer o atendimento e as pessoas irão acompanhar Uhum. o atendimento. Cada mês tem um tema para a gente poder também olhar todas as vertentes, todas as questões relacionadas à vida, né? O mais amplo possível. E esse acompanhamento do atendimento vai ajudar muitas pessoas a entenderem qual é a postura que nós temos que ter para ajudar. Isso é muito importante. Como é a minha postura? Né? Eu tenho que ajudar sem julgamento, eu preciso ajudar olhando o outro de igual para igual. Jamais eu posso entrar num processo de ajuda, por exemplo, Shaira, achando que eu tô elaborada, tudo que a gente conversou, né? Minha mãe já tá tudo certo, não tem mais problema nenhum, eu sou quase um ser de luz e Buda, né? E aí eu vou te ajudar, você revistar. Não, eu ajudo de igual para igual, até porque eu estou passando por muitas coisas. E aí eu falo, olha, eu caminhei desta forma. Lembra que eu sou inspiração? Eu não controlo o outro? Então eu vou inspirar o outro. Eu falo, olha, é possível. Eu fiz, eu já vivenciei. É possível. Olha para você, faça você também por você. Ação, Shaira. Importantíssimo, ação, consciência emocional e atitude. Isso muda muito as pessoas. Atitude. Então, todas as pessoas podem participar. É uma mentoria que ela é para eu me desenvolver enquanto não só um profissional, mas como um ajudante, né? Primeiro, ajudante de quem? De mim mesma. Nós mesmos. Exatamente. E aí, depois do outro, né? Então, qualquer pessoa pode participar. Então, pessoal, depois eu vou salvar a live no IGTV, vou marcar o perfil da Rô. Se vocês quiserem mais informação sobre a mentoria. Esse daqui é amiga. Tô. Mas Tá, deu uma pausa aqui, acho que foi sinal da internet. Rô, nós estamos falando da mentoria. acho Que que é a nossa sucesso! internet. Tá. As ordens do Eu sucesso, acho né? que travou de novo. Rô, você me ouve? Rô, você me ouve? Deu uma travada de novo. Oi, tá travando um pouquinho. Rô, consegue me ouvir? Ah, agora sim. Acho que foi a internet. Tudo bem? Pessoal, tá travando um pouquinho, tá carregando aqui a Rô. Rô, voltou? Voltando. Peraí, pessoal, deu uma travadinha. Eu acho que já tá Estamos. carregando de novo. Oi. Oi, Rô, você me ouve? Agora estou te ouvindo. Tudo bem? Tudo, também te ouço. Rô, eu não sei se você chegou a cortar, mas eu te perguntei, na verdade, eu te pedi para falar um pouquinho sobre as ordens do sucesso. Ah, Shaira, isso é importantíssimo. Então vamos lá. Primeiro, o que é sucesso? Quando a gente fala, né, sucesso, toda vez que a gente referencia essa palavra, muitas vezes nós
olhamos muito para as conquistas financeiras. Isso é uma coisa assim muito relacionada ao sucesso. Mas qual é o grande sucesso, né? Hoje a gente estava conversando sobre a questão da finitude, né? Ao longo da minha vida, Oi? Cortou. Cortou, agora voltou de novo, Rô. Tudo bem, vamos lá. Eu tive ao longo, falando do Oi? Tá certo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora. Vamos, se a gente não conseguir, a gente sai e entra de novo, tá? Tá bom, vamos lá. Então Então, vamos quando lá. a gente fala das ordens do sucesso, como eu estava dizendo, sucesso a gente liga muito às conquistas financeiras, às conquistas materiais. Mas o que Sim. é sucesso? É a plenitude da vida. E nós temos uma percepção como se nós fôssemos infinitos, né? Como se a gente fosse viver para sempre. Nós esquecemos o quanto nós somos finitos. E é interessante porque essa percepção mostra o que realmente é essencial. Quando eu penso nisso, né? Quando eu olho para a minha vida percebendo, e se ela terminasse hoje? Eu teria feito? O que seria realmente o que teria valor para mim? E aí, se o que realmente teria valor em termos de pessoas, em termos de sentimentos, em termos de ser alguém, ser, né? Se isso realmente tivesse valor, né? Será aquilo que eu sou tem valor? Eu falaria, eu sou uma pessoa de sucesso. Então, o sucesso ele está ligado muito à nossa realização pessoal, né? O que te realiza enquanto pessoa. E aí o Herlinger fala dessa primeira grande realização, ele fala de algumas ordens, né, que existem para nós compreendermos o nosso sucesso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender do sucesso é a nossa própria existência, é nascer. Essa é a primeira ordem do sucesso. Então, olha que coisa interessante, né? Todos nós já somos, nascemos. Nós nascemos. Quem eu sou? Eu nasci, eu existo. Existir, Shaira, existir é um grande presente e é um sucesso. Com certeza. E Com nós precisamos certeza. entender isso, né? Se existir, o quanto eu existo, o quanto eu tô aqui, quem que eu sou, eu tô aqui, que pessoa eu sou. E aí uma das coisas importantes da gente entender nessa existência é o seu próprio nome, né? Quem é Shaira? Né? Nós duas temos nomes diferentes, né, Shaira? Temos. As nossas mães estavam inspiradas, imagino eu. Mas com força. Eu convido
convido as pessoas em casa agora a falarem eu sou, e falar o seu nome completo. Eu sou Rociane Cássia da Cruz. Eu sou. Olha que força tem. Quem eu sou. Eu nasci. Eu existo. E com essa existência, eu posso fazer uma infinidade de coisas. Porque eu existo. Então, o primeiro grande sucesso nosso, Chara, é nascer. O Heringer fala. O segundo grande sucesso nosso é tomar a mãe, se permitir ser nutrido por ela. É interessante que isso é tão simbólico que se a gente olhar um bebê amamentando no peito, né? A amamentação, ele precisa fazer um movimento de sucção. Porque se ele não faz um movimento, então ele precisa tomar. Ele não precisa receber, é um tomar. Então, esse movimento de nós buscarmos aquilo que é necessário para nos manter vivos, olha para você ver, vou falar devagarzinho para a gente refletir. Buscar aquilo que é necessário para me manter vivo. Esse movimento que eu faço quando eu sou bebê, eu vou ter que fazê-lo todas as vezes na minha vida. O que você tem buscado para te manter vivo? Para te manter viva. Esse movimento, se eu realizei ele lá na infância, então eu já tenho de novo uma ordem de sucesso, eu posso realizá-lo novamente e novamente e novamente. Então a segunda ordem do sucesso é tomar a mãe. E aí eu vou para o meu trabalho, Chara. Vamos trazer isso para a prática, né? Porque está muito simbólico. Vamos. Vamos trazer para a prática? Sim. Vamos lá, Chara. Vamos. Trabalho, vamos supor, eu trabalho na área de vendas. Que foi um ano, para quem trabalha na área de vendas, foi o ano. Meu Deus, que desafio! Exatamente. E aí, eu olho para o meu trabalho e eu preciso tomar. Tomar é um movimento de busca. Eu busco, eu vou. Então, o que eu faço? Se eu sou, por exemplo, um vendedor, eu preciso buscar. Agora, para buscar, eu tenho que acreditar que tem vida, que eu vou conseguir, que as coisas vão acontecer. Agora, se eu entro, vamos pensar um vendedor que entra nesse movimento de busca, falando assim, não vai ter nutrição lá, não vai ter ninguém me dando o que eu preciso. Qual vai ser a vontade da ação? Nenhuma. Porque ele já construiu uma crença de que ele não vai ser nutrido. É a resistência, né, Rô? Criou a resistência. Exatamente. E a resistência que eu tenho, às vezes, de ser nutrido pela mãe, eu tenho resistência de ser nutrido pelo trabalho. E aí eu não enxergo as oportunidades. Porque a vida, ela é repleta de oportunidades. Então, não existe na realidade, Shaira, é lógico que a gente tem uma questão do mercado, do desgaste do mercado, de um processo de retroação, mas nós temos oportunidades. E por que alguns enxergam e outros não? Porque eu me neguei a ser nutrido. Eu preciso abrir, eu quero ser nutrido. E eu acredito que essa nutrição está lá. Eu acredito. Então, a nutrição que é necessária, ela vai vir para mim. Essa busca de tomar a mãe. Eu vou e faço. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, porque eu estou me movimentando, eu estou fazendo aquilo que é necessário. Esse é o movimento de nutrição, entendeu? Rô, quando você fala desse movimento de tomar, de nutrir, me vem à cabeça o que a gente lê muito, acompanha muito, vivencia o tempo inteiro, as pessoas que sempre reclamam, né? Tudo é sempre um problema, tudo é sempre muito difícil. E aí parece que ela foca tanto naquela dificuldade que ela não encontra a solução. E tá bem casado com isso que você falou, né? De nutrir, de tomar. Sim, e aí a gente, nessa questão, a gente vai falar do terceiro movimento, né? Que é o movimento em direção à vida. E o rompimento. Quando eu não tenho um movimento em direção à vida? Quando
eu me sinto abandonado pela minha mãe. Olha que interessante. E aí, quando eu me sinto abandonado ou rejeitado, o que eu faço? Eu rejeito também. Então, a rejeição, ela está muito relacionada com o processo de desvalorização. Olha a psicanálise aí, trabalhando junto com a constelação. Tem uma brincadeira que a gente fala, né, que é assim, chama-se tem um mecanismo de defesa em psicanálise que a gente chama de formação reativa. O que é a formação reativa? Eu desvalorizo o meu objeto de desejo porque eu imagino que eu não vou poder tê-lo. Então, na prática é assim, sabe a parábola da raposa? Ela tentou pegar as uvas, pulou, fez e não conseguiu pegar as uvas. Aí ela olha, estão verdes mesmo, e sai. Então, eu desvalorizo. Então, eu reclamo. Eu clamo novamente. Olha para você ver que interessante, né? Reclamar é clamar novamente. É porque eu estou clamando novamente. Porque eu me senti em algum momento rejeitado. Então, quando eu olho para uma pessoa reclamando, o que ela está fazendo, na verdade? Ela está negando tudo que a vida pode trazer. Por quê? Porque ela fez um movimento que a gente chama na constelação interrompido para a vida. Ela interrompeu o movimento para a vida. E como ela não consegue alcançar esse objeto de desejo, o que ela faz? Ela desenha. E por que Ela ela não? desenha. Porque ela criou, ela construiu uma crença de que ela não vai conseguir. Por isso que ela reclama, porque ela está no papel infantil, buscando que alguém venha fazer por ela. Nós, Shaira, somos muitas vezes adultos birrentos. Exatamente. Ai, como tem adulto birrento. Eu quero. Tô reclamando. E aí eu tô valorizando. Uhum. Porque interrompi o meu movimento à vida. Eu esqueci do meu lugar de pequeno e de filho, que é eu que tenho que buscar a mãe. E não a mãe que tem que vir atender as minhas necessidades. É eu que tenho que tomar. Lembra o passo anterior do sucesso? Eu Uhum. tenho que tomar a mãe. É eu que busco a mãe. Então, esse movimento ele é essencial dentro da ordem do sucesso. Eu nascer, existir, o tomar a mãe e principalmente esse movimento em direção à vida. Porque eu tomei, eu tenho a minha mãe. Então agora eu posso ir, eu posso vencer, eu posso me colocar. E quem rompe esse movimento em direção à vida? Quem não está conseguindo tomar tudo que a vida oferece com gratidão. A gente usa tanto essa palavra, eu acho ela tão desgastada. Mas agradecer, né? Eu gosto da nossa língua portuguesa, que ela é muito bonita, né? Agradecer é a graça que desce, né? A graça é essa coisa que vem, esse ponto espiritual, né? Esse ponto transcendental que se apresenta, que desce até mim. Então, quando isso desce, o quanto eu me sinto bem aliviado. E aí falta para nós, muitas vezes, uma atitude mais grata e de aceitação e liberação do outro das nossas expectativas infantis, do nosso ego criança que grita. Exatamente. Claudinha, te chamando de Claudinha, ó, a Claudinha tá na minha cabeça, Claudinha tá aí nos acompanhando, morrendo de saudade. Rô, quando você fala da questão dos filhos, né, você citou aí a questão das mães, qual que é a importância dos pais para o nosso sucesso? Isso está interligado na mentoria sistêmica? Qual que é a importância disso? A mentoria vai ser muito para nós olharmos e compreendermos, ressignificarmos e mudarmos a nossa atitude, ação, em relação aos nossos pais. A nossa atitude interna, né? Principalmente. Porque muitas pessoas vão falar para mim, nossa, Rosane, mas meus pais já faleceram. Mas a gente precisa mudar a nossa atitude interna.
Que bom se eles estiverem vivos, que a gente pode fazer muitas coisas, mas se eles não estão mais presentes, eu posso ressignificar muito das minhas ações internas com esse pai, né? Com essa mãe. É muito interessante porque qual é a importância dos pais? A mãe é essa nutrição, a mãe é a cara do nosso sucesso. Né? A mãe, ela mostra pra gente, a nossa relação com esse materno está muito ligada ao quanto eu me amo, o quanto eu me compreendo, o quanto eu me aceito, me libero para a vida. E o pai, qual é a função do pai? O pai é a gente suportar, é a gente dar conta das restrições, das questões e ter força. O pai, ele fala assim, vai, você tem conta, você dá conta. Então, o pai, ele nos leva para o mundo. A mãe, ela nos mostra toda a cara do sucesso, todo esse processo. E o pai nos leva para o mundo. E nesse momento, Shaira, pensando nisso, quanto tempo a gente tem, Shaira? Eu me perdi um A pouquinho aqui gente na tem nossa... 15 minutos. Beleza. Eu queria propor, então, nessa questão de pai e mãe, porque lembra que eu falei que a mentoria vai ser muito mais uma percepção da ação, Aham. do exercício? O que você acha? Vamos. Eu acho ótimo. Vamos lá. Joia. Então, a ação, ela passa aonde, Shaira? Só aqui na minha cabeça ou ela precisa da atitude, do comportamento? Eu O que você... imagino que precisa. Exatamente. Então, uma das ações que nós podemos tomar é a nossa própria postura corporal. O quanto a nossa postura corporal, ela fala da gente, ela diz da gente. Então, eu vou convidar todo mundo que está acompanhando a nossa live nesse momento. A primeira coisa, sentar corretamente. Então, colocar a sua coluna ereta. Vamos lá, que eu tô toda torta também. Apoiar os pés no chão. Isso é importantíssimo. Sentir esse chão mesmo debaixo dos pés. E uma coisa que nós não fazemos, na realidade nós fazemos o tempo todo, mas nós não percebemos, nós não damos consciência, que é a nossa respiração. Mas nós vamos fazer uma respiração um pouquinho diferente. Olha para você ver. Toda vez que alguém fala assim, respire, qual é a primeira coisa que a gente faz? E puxa o ar, né? E aí trava aquilo, né? É. A primeira coisa para eu tomar a vida é me esvaziar daquilo que não me serve mais. Então, o correto da nossa respiração não é fazer isso, porque eu vou tentar puxar e eu já estou cheia de um monte de coisa que não me serve. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em respirar, primeira coisa, parei, me esvazio do que eu não preciso. Ao me esvaziar do que eu não preciso, eu gero espaço daquilo que é essencial para a minha vida. Então, nós precisamos aprender sempre a esvaziar, inclusive na respiração. Quando a gente recebe vamos lá, aquela notícia difícil, aí o que eu faço? Eu venho com tudo para dentro. Não, calma aí, aquela notícia difícil veio, deixa eu pôr essa notícia para fora. Deixa eu pôr primeiro... Agora sim, pus. Eu pus aquele impacto, aquela adrenalina, todo aquele processo emocional que começou, ou porque foi disparado por um medo, ou porque foi disparado por uma angústia. Primeira coisa que eu faço. Então, é sempre... Pus para fora. Agora eu começo. Então, eu vou convidar todo mundo, né? A se organizar, manter a coluna ereta. As mãos nós vamos colocar dessa forma, com as palmas para cima, sobre o nosso colo, sobre as nossas pernas, tá bom? Primeira coisa é apoiar as mãos sobre as pernas, mas com as palmas para cima. E logo, logo vocês vão entender o porquê. Então, organiza o corpo, sente os seus pés, suas pernas, sente toda a estrutura do seu quadril. Mantenham os olhos abertos, não fechem os olhos por enquanto, porque a percepção tem que ser consciente. Se eu fecho os meus olhos, eu me volto para o meu mundo interno e muitas vezes para as minhas projeções. Eu me perco nos meus pensamentos. Então, eu mantenho os meus olhos abertos para eu estar no aqui e agora.
conectado com o aqui, conectado com o presente. Então, com os olhos abertos, eu vou percebendo o meu corpo, toda a estrutura do meu tronco, e eu vou mentalmente alinhando a minha coluna, como se eu reorganizasse e falasse para o meu corpo: se arrete. Quanto é importante eu equilibrar esse lado direito e esquerdo. O esquerdo normalmente é o nosso lado materno, o direito é o nosso lado paterno. E eu tenho esses dois lados em equilíbrio no meu corpo. E aí eu venho para o meu pescoço, para a minha cabeça. E nesse momento agora, eu vou pensar em tudo aquilo que vai me trazendo, tudo aquilo que eu estou carregando, todos os pesos. E aí nós vamos expirar. Esvaziar. E agora inspire, trazendo um novo, a renovação. E expire, colocando tudo aquilo que te prende. E faça essa respiração profunda no seu ritmo. É muito importante eu compreender o meu ritmo. Se conheça na respiração. Respire profundamente. Você perceber as suas mãos sobre as suas pernas, com as palmas voltadas para cima. E essas palmas para cima é uma mão que está pronta para receber. Eu estou com as mãos abertas para receber. E eu vou esticar as minhas mãos à frente, o máximo que eu puder, os meus braços. E eu vou esticar essa mão como a criança estica a mão para a mãe. Eu vou olhar, ainda de olhos abertos, para as minhas mãos abertas, pedindo esse amor materno. Eu sou pequena perante essa mãe. E o amor que ela me oferece é o suficiente. Eu não vou julgar e não vou entrar nas minhas fantasias. Eu vou apenas me conectar com essa mãe que me dá. E mesmo que talvez eu nunca tenha visto a minha mãe, ou que a minha mãe nunca tenha me dado algo que eu esperava, nesse momento ela está me dando. Nesse momento, eu tenho a oportunidade de receber da vida, a oportunidade de existir. Eu existo. E esse é o maior amor que ela pôde ter por mim. Ela me deu vida e eu agradeço. Estica bem a sua mão para sua mãe. E mesmo que o braço pese, porque a vida às vezes pesa, você quer receber isso. E agora sim, vá fechando os seus olhos e se permitindo sentir essa energia. E quando o braço pesa, é que você vai percebendo o quanto esse braço está aí e o quanto tem energia na sua mão. E você vai trazendo esse braço agora para próximo do seu peito, cruzando os dedos. E você vai só acompanhando a batida do seu coração com as mãos. Vai batendo no seu peito, acompanhando essa batida do coração, do amor. E mantenha agora os seus olhos fechados. Eu recebo o amor. Eu aceito o amor. O amor que vem da minha mãe e o amor que vem do meu pai. Um amor que me deu
existência. Eu existo e vou fazer algo muito importante com isso. Eu existo. Eu existo. Que energia! Oh, meu Deus! Eu falo que às vezes acontece algumas coisas com a gente e na hora a gente não entende o motivo, não sabe por quê. E eu acho que muitas pessoas estão vivendo muito angustiadas, né, Rô, por tudo isso que a gente está vivendo. E isso tem atingido muitas pessoas. E como você está aqui hoje, está me aliviando dessas angústias, desses medos que a gente tem tido de perder as pessoas que a gente ama, de não estar junto mais das pessoas por tudo isso que a gente está passando, né? Por saber que a gente está aqui só de passagem, e aí parece que a gente está há tanto tempo vivendo esses momentos angustiantes, e aí chega uma hora a gente dá uma baqueada, e nos últimos dias eu acho que eu cheguei nesse momento da baqueada, e você está aqui hoje trazendo essa energia, nossa, Rô, você não faz ideia do quanto você tá me iluminando. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, o sentimento é de muita gratidão. E que ser iluminado que ter você, ter a Claudinha aí junto da gente, por trazer essa energia maravilhosa que vocês trazem. Nossa, que alegria, Rô. Gratidão. Gratidão a você por estar aqui hoje, por ter feito a gente viver essa experiência, Sim. né? Imagino que as pessoas com certeza estão sentindo toda essa energia que você sempre passa. E foi muito bom mesmo, Ju, gratidão. E muitas das vezes a gente tenta segurar, achar que a gente dá conta de tudo, achar que é bem aquilo que você falou, que a gente tem controle sobre tudo, e a gente não tem. Não. E é interessante, né, Shaira, porque às vezes a gente olha a agressão do outro, ou a gente olha as dores, né, que são essas as questões da gente conviver, né, com as pessoas, achando que o outro está fazendo para mim. Quando a gente vai perceber, eu que permiti que o outro entrasse, né? Então, toda vez que uma dor entra, né? Toda vez que um medo entra, toda vez que uma angústia entra, eu dei esse espaço. Mas não é o dar também no sentido, então você é culpado. Não. Tem ferramentas, tem formas de tomar isso como consciência, tem formas de transformar isso em aprendizado e compartilhar com o outro. Então, esse é o nosso convite da mentoria, sabe? Esse nosso bate-papo foi um pouquinho, né? Uma pitadinha de tudo que nós vamos ter, dos exercícios diários que vão ser liberados para os nossos mentorandos, desse acompanhamento. E principalmente, Aria, você falou exatamente isso. Para mim é uma alegria, de verdade, poder compartilhar isso, porque a constelação, todos esses conhecimentos que eu fui desenvolvendo, eles me deram uma paz, assim, muito boa. Lógico, tem horas que eu também, todo mundo, não estou aqui como melhor do que ninguém, mas hoje eu tenho tantas ferramentas que me ajudam a voltar para um tempo de vida mais tranquilo, mais integrado, sabe? Então, eu tô muito feliz em poder compartilhar isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando com o seu público. Né? Eu nessa questão da live, então, assim, você é a única pessoa na pandemia que conseguiu me levar para uma live. Ai, que honra, meu Deus! Que alegria, que honra, que honra. Rô, eu acho que a gente tem... Meu Deus, a gente tem 1 minuto para despedir, senão o Instagram vai encerrar. Pessoal, eu vou marcar aqui o perfil da Rô, para vocês conhecerem aí o trabalho dela. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão, todo mundo que está aqui, que me acompanha aqui, que acompanhou a gente. Com certeza, Ju, a Rô vai voltar em outros momentos para falar com a gente.
A Rô realmente é esse ser de luz, né, e que está aqui E, iluminando a gente hoje. Rô, mais e uma vez, muito, muito obrigada. muito, eu que agradeço o convite, então, para participarem do nosso curso de mentoria sistêmica, que tem duração de 9 meses, muito significativo. Meu nome é Rociane Cruz. Para mim é um prazer estar a serviço da vida. Então, agradeço Prazer é muito. nosso em ter você desenvolvendo esse trabalho lindo e transformando a vida das pessoas, que é isso que você faz, transforma a vida das pessoas. Rô, muito, muito obrigada. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Já deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Quem não conseguiu assistir a live toda, ela vai ficar salva aí no meu GTV. E até a próxima. Beijos, Rô, você, Ana Claudinha, beijo em todo Beijo, mundo. Muito obrigada. beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.